1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. No texto mais próximo do original diz assim: enviar-te-ei a Jessé em Belém, porque dentre os seus filhos encontrei o rei que eu quero. Coloque assim a mão no coraçãozão abençoado. Ó Pai, nós estamos aqui para te adorar. Esse culto é para ti, Senhor. Eu quero pedir que todo cansaço seja dissipado, até o momento em que cada pessoa vai chegar em casa e reclinar a cama para dormir. Quero pedir que a voz do inimigo seja silenciada para não confundir as mentes. Quero pedir, Senhor, que o teu Espírito ministre quebrantamento, arrependimento. Fala conosco. Faz com que cada pessoa saia daqui hoje à noite dizendo: valeu a pena ter vindo ao culto hoje outra vez. Pai, impacta a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Semana passada, nós começamos a falar aqui sobre contrariando Deus com a melhor das intenções. Eu lembro, deixa só eu fazer uma rápida revisão do que falamos semana passada, até para que aqueles que não estavam aqui peguem a linha de raciocínio, que o livro de Samuel é o livro que revela a intervenção de Deus na história do seu povo. Mas Samuel viveu num dos períodos mais caóticos da trajetória espiritual de Israel, porque o capítulo 3 diz que naqueles dias a visão ou as visões eram raras, a palavra do Senhor não era frequente, e o sacerdote estava ficando cego. Olha que tragédia. As visões são raras, a palavra do Senhor não é frequente, e o sacerdote está perdendo a visão. Então o povo de Israel decide querer para si um rei, como as demais nações, e Deus mesmo escolhe a Saul para reinar sobre Israel, segundo a Bíblia Sagrada. De repente, Saul começa a tomar atitudes que contrariam o plano de Deus para o seu povo e para a sua própria vida, a vida de Saul. Então o Senhor chama Samuel e diz: até quando você vai ter dó? Até quando você vai tolerar Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Eu disse para os irmãos semana passada que é como se Deus estivesse perguntando a Samuel: você está tentando ser mais misericordioso do que eu? Que eu já rejeitei e você está procrastinando, empurrando com a barriga, dando um jeitinho. Aí o Senhor chama o profeta e diz: vem, e eu vou te enviar a Jessé, onde tenho me provido de um rei. Frisei para os irmãos que às vezes nós temos a melhor das intenções em algumas das nossas atitudes,
mas não indagamos se as nossas intenções estão em coerência com aquilo que Deus planejou para a nossa vida naquela situação em específico. E citei 3 exemplos bíblicos semana passada. Citei 1 Samuel, capítulo de número 13, quando quando Saul, por causa da demora de Samuel em voltar de Siló, resolve oferecer sacrifícios a Deus, atitude que era reservada ao ofício do sumo sacerdote. A intenção era boa, porque afinal de contas, ele estava oferecendo sacrifício para Deus, mas a função não era dele, e por causa disso Saul foi reprovado. Também citei 1 Samuel capítulo 15, quando o Senhor diz a Saul que deveria exterminar aos amalequitas, e que nada trouxesse de Amaleque para Israel, porque tudo era anátema ou maldito. E Saul vai, executa a ordem do Senhor, extermina a Amaleque, mas traz o gado para oferecerem sacrifícios. E quando ele chega perante Samuel e diz: cumpri a ordem do Senhor, Samuel pergunta: tá, e que barulho é este? Que mugido é este de animais que eu ouço? E Saul respondeu: é o gado, eu trouxe do melhor para oferecer sacrifícios ao Senhor. Era para Deus, era sacrifício para o Senhor. Mas o Senhor já havia dito que tudo era anátema. A intenção era boa, mas o Senhor não estava sendo atendido na sua vontade. Citei ainda o rei Acás. E eu temo que a igreja do século 20 e 21 tenha se habituado a cometer o pecado de Acás. Acás foi na Síria, viu um altar pagão, que era um altar perfeito aos olhos de Acás. Ele mandou que viesse o seu projetista, que desenhou o altar, e Acás disse: faz um igual em Jerusalém, porque eu quero oferecer sacrifícios a Deus num altar igual a este quando eu retornar da minha viagem. E o altar foi edificado, e o sacrifício foi realizado, mas o Senhor reprovou o reinado de Acás. A intenção era boa, mas Deus não estava sendo glorificado. E quando eu digo que temo que a igreja esteja cometendo o pecado de Acás, dê-me licença a frisar isto, é que nunca na história da igreja nós fomos tão influenciados pelo sistema mundano quanto nos nossos dias. Nunca na história da igreja nós copiamos tantos altares como nos nossos dias. Muitas das nossas músicas são plágios, versões ou traduções de músicas seculares, na raiz compostas para agradar aos demônios, para exaltar a prostituição e o amor carnal. Muitas das nossas pregações são apenas sermões de autoajuda, extraídos de livros cujos corações são sombrios, porque estão embrenhados na magia negra, na prostituição e na idolatria. Muitos
dos nossos conceitos são cópias de ideias filosóficas extraídas ou raptadas de seitas orientais, de princípios mundanos, e nós precisamos prezar, primar, valorizar o ensino verdadeiro, sistemático e sério da poderosa palavra de Deus. Aliás, eu lembro agora, alguns anos atrás me telefonou um publicitário de São Paulo. Isso foi em 2005, janeiro, fevereiro de 2005. E ele queria que eu fizesse algumas propagandas do meu ministério na revista e no jornal dele. E eu falei com ele, eu não tenho, a minha visão não é essa, não quero isso. Ele disse, deixa eu dizer o preço do comercial. Fala, vou ouvir por educação, mas eu não quero essa linha de trabalho. E ele me disse um preço, eu falei com ele, meu amigo, se eu tivesse esse dinheiro, com certeza não seria na tua revista que eu investiria. Eu tenho muitas outras coisas para fazer que são urgentes. E ele disse para mim no telefone, pastor, fulano faz, e citou o nome de diversos, e disse, se você não fizer, você vai desaparecer. Seu ministério vai morrer, porque só vai ter ministério vivo quem estiver na mídia. Falei com ele, meu querido, quem me chamou não foi a mídia, quem me chamou foi Jesus de Nazaré. E ele desligou o telefone, ele me ofendeu, ele me agrediu verbalmente. Mas uns 30 dias depois me ligou alguém da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora oficial da igreja no Brasil, a maior editora evangélica do continente americano, a terceira maior editora do país. E a pessoa que me telefonou da CPAD disse assim, pastor Josué, só falta a sua foto. E eu falei, a minha foto para quê, irmão? Para o cartaz da Convenção Geral, o senhor vai pregar no jubileu de diamante da Convenção Geral. Em 15 dias eu estava com fotos na televisão, em cartazes, em revistas, em jornais, sem gastar um conto, e Jesus dizendo assim, quando eu chamo, eu respaldo, quando eu chamo, eu me responsabilizo. Aquele moço, eu vou dizer, infelizmente, sofreu um acidente, partiu para a eternidade. Ele não teve tempo de ver que Deus usa circunstâncias para abençoar aquele a quem Ele quer abençoar. O que eu quero dizer isso é que até no nosso ministério a gente corre o risco de começar a copiar o altar de Acás. E é preciso vigiar muito, porque a intenção pode ser boa, mas é preciso indagar qual é a resposta de Deus. Lá no primeiro livro de Samuel, aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, na guerra entre Israel e os filisteus, a arca de Deus foi tomada. A arca era o maior símbolo material da presença de Deus em Israel. A Bíblia diz que Saul governou por 40 anos e ele não foi buscar a arca que estava em Kiriat Jearim, cidade da fronteira com Israel e Filístia. Quando Davi se tornou rei de Israel, se apoderou do trono, a primeira ação de Davi foi ir em busca da arca que estava fora de Jerusalém. No segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que Davi foi buscar a arca porque a alma do povo suspirava pelo Senhor. A alma do povo anelava pelo Senhor. E diz o texto que Davi convocou 70.000 homens
para irem buscar a arca. Preste atenção nisso. E o texto diz que Davi mandou fazer carros de bois novos para trazer a arca. E o texto sagrado informa que Davi vinha com os 70 mil homens tocando trombeta, festejando, e os bois traziam a arca, mas de repente o boi tropeçou. 1 Crônicas, capítulo 13. Quando o boi tropeçou, um jovem levita, chamado Uzá, segurou a arca de Deus para que a arca não caísse. Ele segurou a arca para quê? Para que ela não caísse. A intenção é boa ou é má? É ótima. Mas a Bíblia diz que saiu fogo de Deus e matou a Uzá no lugar onde ele estava. E Davi foi tomado de uma angústia tão intensa que ele parou o cortejo e colocou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, largou a arca lá e voltou para Jerusalém frustrado. Se Uzá estava apenas tentando segurar a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus em Israel, por que Deus feriu a Uzá e o matou? Por duas razões. A primeira é que a arca de Deus tinha que ser transportada em varais de ouro, não por animais, mas pelos levitas. Quem transportava os seus símbolos religiosos em carros de bois eram as nações pagãs. O que Davi fez foi tentar imitar uma nação pagã. Jeová não aceitou. O carro de boi era novo, mas a ordem de Deus estava sendo contrariada. Aliás, eu já disse aqui que Deus não copia, Ele cria. Você não tem que fazer algo para Deus, porque, poxa, se estão fazendo isso aqui para o diabo, por que eu não posso fazer para Deus? Porque Deus não precisa de cópia daquilo que foi feito para o inimigo. Deus quer e recebe o seu sacrifício voluntário do seu coração para Ele, exclusivamente para Ele. Você me entende? Diga amém. A segunda razão para o Senhor ferir a Uzá é porque, embora Uzá fosse levita, os levitas eram divididos em grupos e cada um tinha uma função. E não era função de Uzá cuidar da arca de Deus. Eu tenho funções na igreja, você tem funções do corpo de Cristo. Nós cumprimos cada um individualmente o seu papel. E o nome de Jesus é glorificado. Não é questão de hierarquia. Presta atenção nisso, por favor. Hierarquia é questão humana. Títulos são questões humanas. No reino de Deus nós somos membros do corpo de Cristo. Cumpra o papel que Ele lhe deu e Ele será engrandecido na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, a intenção era boa, mas Deus estava sendo contrariado. A pergunta é: o que eu estou fazendo para Deus? Deus está recebendo? Eu estou sendo coerente com aquilo que Ele está querendo de mim? O que o Senhor está me dirigindo a fazer, eu estou fazendo de fato?
Nós precisamos entender que nem sempre na mesma situação a resposta de Deus é a mesma. Segundo Samuel capítulo 5, os filisteus vieram contra Davi, e Davi foi orar ao Senhor e perguntou: eu devo subir contra os filisteus? E o Senhor disse: sobe. E Davi perguntou: e o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? E o Senhor disse: entregarei. E Davi subiu e venceu. E a Bíblia diz que os filisteus voltaram, se reorganizaram e vieram contra Davi outra vez. E Davi foi orar e perguntou: devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. Então, porque Deus lhe disse sim ontem, não significa que Ele está dizendo sim hoje. Cuidado com as tuas ações se você pretende agradar a Deus em tua vida. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele: consulta ao Senhor. Deixa eu abrir um parêntese aqui para evitar confusão. Consultar o Senhor não é bater na porta de alguém que se diz profeta, não, tá? Consultar o Senhor não é telefonar para alguém e dizer assim: tem uma revelação para mim aí? Não. Consultar o Senhor é entrar no teu quarto, fechar a tua porta, orar o teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas, também não, eu sei que Ele usa. Eu sei que Deus fala. Eu sei que Deus mostra segredos para algumas pessoas suas, mas eu não tenho que ir consultar o segredo através de ninguém. Eu devo buscar ao Senhor, e se Ele quiser falar através de alguém, Ele falará. Já disse para os irmãos que uma vez uma irmã na casa do meu pai me telefonou e disse: pastor Josué, vem cá, que eu tenho uma revelação de Deus para você. Eu disse: não vou não. Mas pastor, você tem que vir. Eu disse: não vou não, minha irmã. Quem tem a revelação? O Senhor Deus deu para mim. Então a senhora vem e entrega, porque a responsabilidade é sua. Mas eu não posso ir. Passa por telefone. Não pode ser por telefone. Então Jeová que deu a mensagem cria os meios para você vir. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse negócio, porque tem gente aí frustrada com Deus. Na verdade, Deus não falou, mas o indivíduo fica frustrado com Deus porque ouviu e não aconteceu. Se Deus falou, olha para mim, por favor, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas não cumpriu ainda, pastor, porque não chegou o tempo dele. Quando Ele fala, Ele cumpre, não importa quanto tempo passe, porque Deus é fiel e Ele cumpre o que diz. Ele cumpre o que diz. Deus tem palavra. Se Deus fosse homem, eu iria dizer assim: Deus é homem sério, mas Ele é fiel. Quando eu morava lá em Rodelas, o Senhor falou um dia comigo que ia me tirar de Rodelas e me colocar sentado entre príncipes. Um irmão, amigo meu, tá? Amigo meu, me encontrou depois do culto e perguntou: tu acredita que Deus vai te tirar desse fim de mundo e te levar para algum lugar? Eu disse para ele: se Ele falou, eu vou esperar. Eu não questiono, eu não me levanto contra, eu respeito muito a palavra profética. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus não falou, lá vou eu marchando pela fé. Quando eu estava sentado no púlpito do Rio Centro, na plataforma, para ministrar na Convenção Internacional da Adonep, na hora da pregação chegou um aviso de última hora lá que apresentassem algumas autoridades presentes. E quando foi chamado pelo presidente mundial da Adonep, um príncipe vindo de uma corte na África, representando a delegação africana, ele estava sentado do meu lado direito, ficou em pé, e a multidão aplaudiu o príncipe, e eu fiquei olhando para ele, ele era grandalhão, e de repente apresentaram outro príncipe, vindo de uma corte na Europa,
representando a delegação europeia e eu não sabia, ele estava de terno, não estava vestido a caráter, conforme a gente imagina de um príncipe, e ele ficou em pé do meu lado esquerdo, e a multidão aplaudia, e enquanto a multidão aplaudia e eu tremia porque ia pregar, o Senhor me disse assim: eu te disse que iria lhe colocar sentado entre príncipes, eu cumpri a minha palavra. Dá uma sacudidela no vizinho e diz para ele: Deus cumpre o que diz. Sua Bíblia está aberta? Depois da indagação de Deus, vem a ordem a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. No dia que eu preguei aqui sobre unção e espiritualidade, eu disse para os irmãos que nós não podemos confundir unção com muitas línguas estranhas, com muito barulho, embora muito barulho pode ser resultado da unção, línguas estranhas podem ser resultados da unção, mas a unção de Deus na Bíblia, sempre que se manifesta, representava a autoridade e a sabedoria divina depositada na pessoa que a recebera. No Antigo Testamento, apenas reis, profetas e sacerdotes eram ungidos para uma missão específica. E se aplicava a unção em utensílios que eram consagrados para o uso do Senhor. E sempre que alguém estava saindo de debaixo de uma maldição, a unção era ministrada sobre ele, instituindo assim a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora entenda uma coisa, a ordem aqui é: enche o teu vaso de azeite. Na parábola das 10 virgens, a Bíblia traz para nós em Mateus 25 o retrato da igreja, e da igreja que está na presença de Deus, e da igreja que está na casa de Deus, mas não está na presença de Deus. Virgens prudentes tinham lamparinas acesas. Virgens loucas também tinham lamparinas acesas. Mas apenas as virgens prudentes tinham reserva de azeite. Queridos, há situações na vida cristã que não dá tempo orar para resolvê-las. Você tem que estar pronto para enfrentá-las. Surgem problemas na sua empresa, no seu dia a dia, às vezes no ponto de ônibus, onde você toma o ônibus diariamente, que não vai dar tempo você fazer um jejum para ter autoridade a fim de resolver a situação. Você precisa ter azeite no teu vaso. Precisa ter reserva. E não sou eu que vou medir a sua reserva hoje à noite, sob qualquer hipótese. No máximo e com deficiência, eu consigo medir a minha. Agora, cada um de nós sabe como está a própria vida cristã. Eu lembro que eu assentei à mesa uma certa feita, eu morava em Olindina, para o café da manhã, e o pão já estava amanteigado, e no dia de jejuar o café fica mais cheiroso, é verdade ou não é? Café invade a casa. A manteiga derrete mais rápido no pão crocante. Quando eu tomei o pão amanteigado e levei à boca, eu já estava sentindo. O Senhor falou comigo assim: não toma café, jejua. Eu fiquei assim: o Senhor podia ter dito alguns minutos antes, né? Custava nada. E o Senhor me disse: jejua. Eu coloquei o pão de volta no prato, fiquei brigando comigo e com o pão. Mas aí eu levantei e fui para o quarto orar.
sem saber por quê. Por volta das 10, quase 11 horas, chegou um irmão apavorado batendo na porta da casa. E ele disse: pelo amor de Deus, eu fui orar por uma mulher na rodoviária, a mulher ficou possessa de demônios. Já rasgou 2 camisas minhas e disse que vai rasgar a terceira. Eu vim chamar o pastor Josué. Quando eu ouvi a fala, o Senhor me disse: por isso eu lhe mandei jejuar. Levante e vai. Reserva. Tem problemas que você não pode deixar para orar depois que eles aparecem. Senão você vai ser suplantado pela crise. Enche o teu vaso de azeite. Quem é a fonte desta unção? O Espírito Santo de Deus. É por isso, queridos, que nós temos que ter o hábito da oração. E não deixar para orar só quando o desemprego bate a porta. Não deixar para orar só quando o filho começa a dar dor de cabeça. Tenha um momento seu, você e Deus. É o lugar onde você se reabastece. É o lugar onde o Senhor ministra sobre você. E você diz assim: pastor, eu levantei da oração e não senti nada. Não se preocupe, no momento certo a autoridade derramada se revelará para propósito específico. E o nome de Jesus será engrandecido na sua vida. Diga comigo: Senhor, enche meu vaso de azeite. Aleluia. Enche o vaso de azeite e vem. Deus tem um chamado para você. Por que ele tem um chamado? Porque ele tem uma missão. Vem e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a bíblica é clara e não é novidade. Você não foi salvo para ser parte passiva de uma igreja. Deus tem um propósito específico na sua vida. Nenhum membro do corpo está aqui por acaso. Cada célula, cada hormônio, cada neurônio tem a sua importância e papel. Não importa que dia você chegou na igreja, que dia você passou a fazer parte dela, Deus tem um propósito específico para a sua vida. Ele quer lhe utilizar de alguma maneira, em algum momento. E há pessoas que pensam que foram salvas apenas para passarem o dia do trabalho e à noite assentar no culto, na bancada da igreja, para participar de uma reunião. E eu vou ser sincero com vocês. Eu respeito muito a posição que vocês se colocam toda terça-feira. Respeito e vim de casa hoje dizendo para Deus: meu filho ouviu. Eu vinha dizendo para o Senhor: me dá uma palavra para o teu povo. Porque sentar no banco de uma igreja depois de um dia de trabalho para ouvir um pastor falando, é preciso muita fé, muita graça. O Senhor não lhe chamou por acaso. Ele lhe chamou porque tem algo específico para a sua vida. E Ele quer cumprir na sua vida o plano para o qual você foi chamado. Paulo diz assim: não que eu tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Quando Deus lhe chamou, Ele sabia por que estava lhe chamando. E acredite, a salvação é o maior prêmio. Mas a vida cristã não se resume à salvação. Deus quer usar você de alguma maneira para o seu nome ser engrandecido e pessoas serem abençoadas através da sua vida. Ele diz em algumas ocasiões da Bíblia: antes que saísses do ventre, eu te conheci. Deus planejou a sua história. Então, enviar-te-ei. Há um propósito específico de Deus para a sua vida.
E ainda que você considere esse propósito ínfimo, é o reino de Deus quem determina o valor do propósito do Senhor para cada um de nós. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque lá eu encontrei o rei que eu quero. Deus olha para a sua igreja. Está escrito em Ezequiel 22:30 assim: busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor vem conosco para o templo, e Ele paira sobre esta casa, e Deus procura pessoas que queiram servi-lo com sinceridade, com propósito. Encontrei o rei que eu quero. O Senhor tem um plano para cada um de nós. A questão é, estamos dispostos a nos encaixarmos neste plano de Deus? Ou vamos continuar insistindo em viver segundo o nosso próprio coração? É o que eu falei outro dia aqui. Eu sou um pai, e como pai tenho sonhos para o meu filho. Quando Deus nos criou, Ele planejou a nossa história, e a indagação que eu devo fazer a mim mesmo é se eu quero ser a realização do plano de Deus ou a frustração dele. O que eu sou para Deus hoje como filho? O que você é para Deus hoje como filho? Encontrei o rei que eu quero. Nós estamos num mundo de cão, onde a moral se perdeu, os valores se foram, a própria igreja está sendo assaltada pelo secularismo. Não há valorização de princípios bíblicos. Os valores morais vão se tornando descartáveis. Mas Deus está procurando homens e mulheres conforme Ele quer. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Se Deus estivesse procurando pessoas perfeitas, Ele não estaria aqui hoje à noite. Porque Ele certamente não encontrará nenhum. Mas Deus está procurando pessoas que aceitem serem aperfeiçoadas por Ele. Viverem para serem parecidas com Ele. O irmão que nos acompanha pela internet, ao redor do mundo, você que está aqui hoje à noite, quem vai ouvir essa mensagem depois, num DVD, Deus está procurando o homem e a mulher que Ele quer. Sou eu? É você? Você está disposto a se desarmar diante de Deus e dizer: Senhor, molda, descasca, quebra, tosse, contorce, retorce, distorce, mas me faz segundo o teu querer. A gente canta quase todo dia: mexe com minha estrutura. Você já parou para analisar o peso desta frase? Você já parou para analisar o peso dessa frase? Você sabe o que é a estrutura deste prédio? Os alicerces, as colunas, sabe o que significa mexer com elas? As paredes podem ruir, elas vão sofrer uma completa alteração. Deus está querendo pessoas que disponibilizem para Ele as suas estruturas, sim, mas pessoas que sejam dispostas a serem transformadas para serem conforme Ele é, conforme Ele planejou. Houve um pregador no século XVII chamado Charles Spurgeon, e ele disse numa das suas pregações: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que entregasse nas suas mãos sem reservas.
Naquele culto em Chicago estava um jovem adolescente da zona rural. Diz a biografia que ele era baixinho, gordinho, rechonchudo. Ele levantou, foi em direção ao pregador e disse: pastor, eu quero ser esse homem que o senhor acabou de falar. Dwight Lyman Moody tornou-se o maior pregador do século XVIII. E antes de morrer, ganhou para Jesus mais de 1 milhão de almas. Porque se entregou para ser conforme Deus queria que ele fosse. Fica em pé, por favor. Eu quero lhe convidar agora para uma oração de entrega. Eu quero todos os milagres de Deus na minha vida este ano. Diga isso aí, eu quero todos os milagres de Deus em minha vida este ano. Mas a questão é o que Deus quer de mim este ano. O que Deus está pedindo de mim este ano. Eu não posso viver de boas intenções. Eu preciso viver debaixo da vontade soberana de Deus. Eu preciso descobrir o que Deus está querendo de mim e viver segundo este plano. E eu quero orar contigo agora. Você vai dizer para o Senhor: eu me rendo. Você vai dizer para o Senhor: eu me entrego. Sabe, irmãos, sabe o que a maioria de nós está fazendo com Deus? Sabe quando você leva uma pessoa na tua casa e você mostra a sala e a copa e a cozinha e os quartos e o teu quarto? Depois você vai lá e mostra a piscina, churrasqueira, sauna. Tem um quartinho da bagunça lá no fundo. Você vai lá e mostra também. A pessoa já está se sentindo tão à vontade na sua casa, afinal de contas você está mostrando até o quartinho da bagunça, que lá atrás tem um outro quarto e a pessoa já vai em direção, afinal de contas você já mostrou tudo. E quando a pessoa vai chegando, você atravessa na frente e diz: aqui não, nesse quarto só eu entro. É assim que muita gente está tratando Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha instrutora, sara todas as feridas. Você mostra tudo para Deus, mas tem um quartinho na sua alma que Deus está querendo entrar, e você atravessou na frente da porta e disse: aqui não, aqui só eu entro. E o Senhor não fará na nossa vida o que Ele quer enquanto as nossas reservas não forem completamente liberadas para Ele. Faça uma oração comigo agora, mas só faça se for verdadeira, porque você vai fazer para Deus e Ele conhece o nosso coração. Diga comigo assim: Senhor Deus, Senhor Deus, na minha vida não há reservas para Ti. Entra e faz o que Tu quiseres, como Tu quiseres. Pai, Pai, Tu és o vaso, nós somos apenas o barro, Senhor. Tu podes quebrar e fazer conforme parece bem aos Teus olhos. Senhor querido, aplica esta palavra agora nos corações, por bondade aplica. Aplica, Senhor, e em nome de Jesus, inicia, continua a obra de transformação em cada um de nós. Tu bem sabes, Senhor, Tu bem sabes que nenhum de nós aqui pode esboçar perfeição, mas nós estamos na Tua presença, nos rendendo aos Teus pés.
Eu peço agora sobre estas galerias, Senhor, sobre a nave deste templo, o toque da tua presença nos corações. Jesus, derrama agora quebrantamento espiritual. Manifesta agora uma nuvem de quebrantamento, Senhor, tão profundo e tão intenso, que todos os teus filhos sejam tocados pela tua presença, com lágrimas de arrependimento, de alegria, de rendição, de entrega, em nome de Jesus. Age, Senhor, faze em nós, conforme parece bem aos teus olhos fazer. Senhor, não há reservas em mim para ti, e tu sabes disso. Tu sabes disso. Agora toma os filhos, Senhor. Toma os filhos. Toma o cônjuge, marido ou mulher. Toma a casa desta pessoa. Eu estou pedindo, Pai, uma nuvem de glória sendo ministrada sobre cada casa esta noite, sobre cada família. Que essas pessoas saiam daqui e cheguem em casa e sintam diferença de fato. Não porque eu estou falando, mas porque o Senhor está confirmando as palavras que estão saindo da minha boca nesta noite. Senhor, faz com que cada pessoa chegue em casa e encontre o teu milagre, tenha sentimentos de que houve algo diferente, de que houve mudança. O marido foi tocado, a esposa foi tocada, os filhos foram tocados, os pais foram ministrados, aqueles que acompanham o culto ao redor do mundo, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Agora, Pai, libera a tua glória e o toque da tua presença, em nome de Jesus. Cada propósito, cada pedido, Senhor, cada sonho desta campanha dos 12 cestos, Deus, a campanha encerra hoje, mas os teus milagres estão só começando na vida do teu povo. Eu peço agora, Senhor, honra a nossa fé e ser honrado em nós pelos milagres que tu operastes e operarás, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha na pessoa perto do irmão e diz para ele: eu profetizo, teu cesto vai se encher, em nome de Jesus. Profetizar é predizer, profetizar é declarar. Eu profetizo que o teu cesto vai se encher. Profetizo que o teu cesto vai se encher. Diga isso para o maior número de pessoas que você puder. Eu profetizo que o teu cesto vai encher. Enquanto você enche o cesto do vizinho, o seu vai ficando cheio. Não esqueça disso, tá? Enquanto você abençoa alguém, Deus abençoa você. Enquanto você ajuda alguém, o Senhor está liberando sobre você a bênção. Receba a bênção, o toque, o milagre de Deus. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti.
minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.